me comove sempre quando eu leio, e eu gostaria de transmitir isso para vocês. Eu gostaria que, se vocês puderem, vocês abram a Bíblia de vocês no Salmo 116. Eu vou ler o versículo de 1 a 9 e a gente vai falar um pouquinho sobre o que eu sinto, o que esse versículo passa, para que a gente possa pensar e meditar nesse salmo. O Salmo 116, ele fala: amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque Ele inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Eu me achava prostrado e Ele me salvou. Volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés, e andarei na presença do Senhor nas terras dos viventes. O Salmo 116, alguns eruditas acham que ele foi escrito pelo rei os reis Ezequias, o rei de Judá, que era um homem muito piedoso, e esse rei, enfrentou dois grandes problemas na vida. Ele governou Jerusalém por 29 anos. Ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor, mas com 39 anos de idade, ele foi atacado pelo maior império da época, que era o Império Assírio, que já tinha destruído a cidade de Samaria e pretendia levar o reino dele do norte para o cativeiro. Não bastasse isso, ele estava enfrentando um grave problema de doença. E aí o profeta Isaías foi até Ezequias para dizer o que Deus tinha mandado ele dizer. Ele disse para Ezequias: põe a sua casa em ordem, porque morrerás e não viverás. E aí sobrou para aquele rei, naquele momento em que Isaías falou aquilo, só uma parede em que ele olhou e começou a chorar. E foi, e pediu, orou, chorou abundantemente na presença de Deus. Ele ia perder o reino e antes ele ia perder a vida dele também, né? E aí Deus ouviu a oração dele. Enquanto Isaías estava indo para casa, ele chamou Isaías e falou: volta lá que eu vou salvar o Ezequias, né? Eu vou tirar as lágrimas dele, porque eu ouvi a oração dele. E assim ele livrou Jerusalém das mãos do Império Assírio e curou a enfermidade do Ezequias. Ele foi atacado dos dois, tanto da doença como do ataque do Império, ele se livrou. Deus dispersou o exército inimigo e curou da enfermidade que ele tinha. Aí, nesse texto, Ezequias está falando da experiência que ele teve, né? Ele tinha dois graves problemas. Ele tinha um problema externo, que era o Império Assírio, e tinha um problema interno, que era a doença que ele vivia. Quando ele escreve, ele fala que laços de morte o cercaram, né? E que essas armadilhas eram para livrá-lo da morte, né?
ele tinha uma grande dor e aflição atormentando o coração dele. Ele não tinha nada mais a não ser tribulação e tristezas. E nesse momento, né, que ele estava lá, sabendo de tudo isso, o que ele fez? Ele rogou ao Senhor: ó Senhor, eu te rogo, livra-me. E a gente vê que é como se ele estivesse no fundo do poço, né? Que se ele não tivesse saída nenhuma. Então vocês se imaginem no fundo do poço. O que vocês têm se você estivesse dentro do fundo do poço? A única coisa que sobraria para a gente é olhar para cima. E foi o que o Ezequias fez. Ele clamou e pediu socorro a Deus. Existem momentos na vida da gente que a gente não tem nem recursos humanos, nem recursos naturais, e que todo o recurso que a gente tem é insuficiente e a gente não tem para onde ir. Nessas horas, a gente só tem a Deus, né? O tempo todo nós temos a Deus, mas nessa hora a gente vê que só uma pessoa pode nos salvar. E aí foi quando Ezequias olha e clama para o Senhor, ele grita por socorro. Existem momentos na vida que a gente pede para Deus, né? Porque a gente sabe o quanto Deus é misericordioso, o quanto Deus nos salva, né? Ele fala no versículo 7, volta a minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Nesse momento a gente vê o quanto quanto Ezequias descobriu o caráter de Deus, né? O quanto ele viu que Deus é justo e misericordioso, justo para não deixar nenhum inimigo prevalecer sobre a gente e misericordioso para nos amparar em todas as nossas fraquezas. Somente em Deus a gente pode encontrar um refúgio seguro para a nossa alma em qualquer momento. E o que a gente vai vendo, conforme você lê esse salmo, que mesmo não tendo ninguém para contar, mesmo estando ferido, mesmo estando muito necessitado, a gente pode contar com Deus. Ezequias estava caído e o Senhor o salvou. E ao enxergar, ele vê que não basta só clamar a Deus, que é preciso tomar posse do livramento, daquilo que Deus fez. E ele fala no versículo 8, pois livraste da alma minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Deus livra Ezequias da morte, das lágrimas, da impotência frente aos dramas da vida. Deus sempre segura a nossa mão. Ele não deixa que a gente pereça. E aí, o que a gente vê? Que a Ezequias ele teve um poderoso livramento. E aí, ele assume o compromisso, até o versículo 9, de amar a Deus, de estar reavivado por Deus no seu dia a dia. Deus nos socorre na aflição e ele deve ser vivo no nosso coração nos tempos de alegria e em todos os tempos, né? E aí o que a gente vê que Ezequias assume o compromisso de viver, enquanto ele viver na terra dos viventes, está sempre com Deus. Nós estamos numa pandemia. Nessa pandemia a gente tem falta de emprego, a gente tem ameaça de doença, a gente tem o sofrimento com todas as necessidades que estão surgindo. A gente vê pessoas passando fome, pessoas que ficam doentes, pessoas que estão ansiosas, pessoas que estão deprimidas e passando por problemas internos e externos, né? Mas a gente tem que lembrar que causa perdida nas mãos de Deus são causas vitoriosas. Deus é o Deus das causas perdidas. Muitas vezes a gente cai em tribulação e tristeza.
Talvez hoje, no dia de hoje, você esteja lidando com dramas da sua vida. Você também deve estar emparedado, se sentindo emparedado muitas vezes, encurralado em situações que você não tem mais controle. Talvez você está sendo surrado por uma doença que está assolando o seu corpo, que está tirando a sua energia, que está deixando você caído, prostrado, com muitas angústias e tristezas. Invoque o nome do Senhor. Lembre sempre de invocar o nome do Senhor. A gente tem que saber que a gente, sempre quando a gente está no fundo do poço, a gente tem que olhar para cima, como fez Ezequias. Deus sempre acaba sendo misericordioso e nos salvando. É Ele que se importa conosco, é Ele que conhece as nossas lutas e injustiças. Tudo o que sofremos e precisamos estão no alcance de Deus. Deus vela por nós. Não importa o que você está passando, a crise que você está vivendo em seu coração, no seu casamento, na sua família, no seu emprego, na própria situação de desemprego, nos seus relacionamentos, na sua alma, Deus pode colocar você em pé. Ele pode restaurar a nossa sorte. E mesmo que estejamos na lona, jogados no chão, Deus nos coloca em pé. E aí o que a gente vê? Que o testemunho de Ezequias, ele é vivo. Ele diz isso o tempo todo. Talvez Deus já tenha feito coisas pela gente, por nós, né? Lindas e maravilhosas. E muitas vezes a gente ainda fica inquieto, desassossegado. A gente tem que lembrar que Deus existe, que Ele é real. Deus é o Senhor das causas perdidas. Então a gente tem que voltar a ter paz, a descansar, voltar a encontrar, a cantar, voltar a entender que Deus está no controle. Às vezes, eu sei que às vezes na hora do aperto, as pessoas procuram Deus e depois que vem o livramento, né, a gente esquece de Deus ou tem outras coisas mais importantes para fazer. Mas a gente deve sempre, sempre, o tempo todo, assumir o compromisso de buscar o Senhor. Sempre, enquanto vivemos, o Senhor tem que ser a nossa vida, porque Ele nos salvou, né? E a nossa obrigação é amá-lo, obedecer, servi-lo, viver para Ele, para a glória de Deus. A gente tem que estar sempre na palavra de Deus, sempre orando, lendo, meditando, orando por nós, pelos irmãos, pela igreja e por todos, aqueles que necessitam e aqueles que ainda não sabem que necessitam. Essa é a nossa missão, lembrando que sempre que a gente tem um problema, quando tem um problema, a gente tem que orar e invocar a Deus. Obrigada, gente, e até mais.